Estamos de volta. Você sabia que a Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo? Isso mesmo. E essa guerra travada entre Rússia e Ucrânia pode trazer vários prejuízos para a produção de alimentos, não só no Brasil, como em todo o mundo. Para falar desse assunto, a gente conversou com o economista e professor da Universidade de Guarulhos, Odair Gomes Salles. Ele vai falar como deve ser esse impacto no agronegócio do Brasil, tanto no fornecimento de fertilizantes, como também das altas imediatas que devem ser sentidas no milho, no trigo e no petróleo. Veja. Então, o Painel Agro recebe hoje, o economista, mentor financeiro Odair Gomes Salles, que está em São Paulo, recebendo a gente. Muito obrigada por aceitar o convite e participar desse bate-papo com a gente. Primeiro, eu queria começar falando, professor, enfim, Odair, sobre a questão do impacto. Vamos fazer esse bate-papo sobre os impactos como um todo, mas eu quero começar falando daquilo que vem mais sendo comentado e também que a gente sabe da preocupação dos produtores, tá? Em relação aos fertilizantes, O Brasil compra de fora, importa 85% dos fertilizantes, e 23% vem da Rússia. Então, quais são as expectativas em relação a essa questão para o Brasil? Pode faltar fertilizante? O que se tem de novidade aí no mercado? Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem. Agradeço aí o convite da TV Meio Norte. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho da situação que estamos acompanhando no mundo, Vínhamos aí num arrefecimento da pandemia e, de repente, quando parecia que as coisas iam melhorar, a gente observa esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que tem se acentuado nos últimos dias, ganhando proporções cada vez maiores. E, com isso, os impactos naturais que vão acontecendo do ponto de vista econômico. É lógico que isso traz um desgaste enorme para as economias no mundo todo, com relação ao bloqueio, praticamente, das operações de bancos russos. Há uma tendência de preços subirem, de importações ficarem num patamar um pouco mais elevadas. Brasil, quando falamos do agronegócio, em termos de exportação e importação na relação com a Rússia, ainda temos um saldo deficitário. Nós exportamos pouquíssimos. Em 2021, nós não chegamos a 1% da pauta de exportações que o Brasil envia para os demais países, 0,6%, a gente está falando 1,5 bilhão de dólares de exportação contra 5,7 bilhões de dólares de importação, onde, fundamentalmente, nós temos aí, então, os dois principais produtos, fertilizantes e milho. Com certeza, isso deve impactar. Em termos da pauta toda de importação, isso representa algo em torno de 62% daquilo que o Brasil importa da Rússia. Mas no saldo da balança, se olharmos isso, ainda é bastante baixo, o resultado. A gente exporta 2,5%, melhor dizendo, importamos 2,5% da Rússia e exportamos algo em torno de 0,6%, ou seja, na relação importação-exportação, estamos falando aí um saldo de favorável à Rússia de 2%. Nesse momento, afeta, sim, o agronegócio, mas quem acaba perdendo mais nessa relação é um pouquinho a própria Rússia conosco. Nós temos aí uma safra que vai ser colhida, então, por enquanto, nos próximos dias, por enquanto, não há essa preocupação. Mas, o plantio dos grãos, que são a nossa maior produção, a segunda, pode ser prejudicada. Aí ontem o presidente Bolsonaro chegou a falar que está buscando outras alternativas, inclusive de explorar terras indígenas brasileiras que são ricas em potássio para produzir o fertilizante. Já a ministra Tereza Cristina, porque essa é uma solução que a gente sabe que ela é uma solução
para um tempo, né? Você não vai conseguir explorar agora o potássio para fabricar os fertilizantes, enfim. E a ministra está tentando esse diálogo com o Canadá, que é outro grande produtor de fertilizantes, não é isso? Sem dúvida. Já começa, muitas vezes, com uma situação dessa que pode ser relativamente transitória, né? Esperamos que isso acabe muito rapidamente, né? E que cheguemos aí a um bom termo em termos das economias como um todo, né? Eu acho que, evidentemente, há uma preocupação do ponto de vista econômico, mas a primeira preocupação é com relação à vida, né? As pessoas que estão envolvidas nesse conflito e que acabam sendo, às vezes, vítimas de uma bestialidade, né? Na relação aí de importação e exportação, ontem a gente ouviu, né, uma certa sinalização do próprio Ministério da Agricultura, onde essa safra que já está em curso, ela já está empenhada, já está garantida, já está assegurada, né? Para a safra que a gente teria que está planejando aí na próxima etapa, segundo o Ministério da Agricultura, nós temos aí realmente insumos até setembro sem maiores dificuldades, né? O que se espera é exatamente essa linha que nós estamos falando, de que essa guerra, esse conflito aí, num momento totalmente inoportuno, guerra nunca foi solução para país nenhum, né? Que a gente resolva isso rapidamente, que o mundo volte a estar em equilíbrio e a gente consiga estar, de alguma forma, recompondo aí as relações comerciais, né? Todas as sinalizações são de que nós temos aí reserva suficiente e o Canadá, já há entendimentos com o Canadá para suprir, né, este fornecimento caso tenhamos necessidade. Eu acho que situações alarmistas de que vamos explorar potássio em terras indígenas, né, é muito precipitado e principalmente afetando, né, aqueles que são nativos da nossa terra. Isso precisa ser muito bem planejado, muito bem pensado, né? Curiosamente, a gente às vezes consegue encontrar soluções rápidas para algumas coisas, mas dar respostas efetivas contra uma situação como essa que estamos observando, que nós tivemos aí na votação, né, da moção da ONU, 141 países totalmente contrários, né, repudiando totalmente essa ação soviética, a gente às vezes demora para decidir esse tipo de coisa. Mas já pensar em solução de desalojar os nativos que aí estão, já pensar em sair explorando o potássio, já pensar em ter produção, é um pouco precipitado na minha visão. Daí, mas assim, Rússia e Ucrânia são também grandes produtores. O Brasil é um grande produtor de alimento, a Rússia também, né? E ela vai, sim, quando ela sofre sanções, né, que impedem transações financeiras, né, como a gente falou aqui, inclusive com os bancos foram aí, o sistema vai ser bloqueado, né, um sistema SWIFT, né, onde mais de 300 países operam. Esse sistema, os bancos russos não vão poder operar por esse sistema, e isso também vai afetar as vendas, como a gente já falou aqui, exportações da Rússia, e vai afetar os países que compram, né? Vou dar aqui um exemplo, do exemplo da Ucrânia, a gente falou aqui do milho, a Ucrânia é um dos países mais produtores do milho, assim como o Brasil. Se ela não tem, né, não pode fornecer, outros países vão buscar em outra fonte, que é o Brasil, né? Mas isso como repercute no Brasil? Bem, no Brasil vai valorizar o preço do milho, né? Para os produtores que cultivam, será ótimo. Mas para aqueles que compram o milho, né, para fabricar a ração, vai onerar. Então, a gente tem que pensar também nesse impacto que é já para logo, né, de imediato. Em termos de, como nós dissemos, em termos de exportação, Rússia
representa para nós aí, no volume daquilo que exportamos, 0,6%. Em termos de importação, num ranking aí de 40 países, Rússia está em 36ª posição, né? Não é o nosso maior parceiro comercial em termos de importação, né? Daquilo que nós buscamos fora, né? Então, mas temos um agente que responde por daquilo que é importado da Rússia por 62%, mas assim, nós estamos falando no volume total de importação, o peso de Rússia nesse momento é muito pequeno, né, no volume. Mas isso vai afetar? Sim, sem dúvida que, uma vez que esse produto é essencial para o agronegócio que nós apresentamos, não há dúvida que precisamos, de alguma forma, rever processos rapidamente, buscar parceiros que possam suprir uma parte disso, nem, de repente não conseguem suprir a totalidade, mas ainda é muito, muito, muito baixo esse resultado. E o que a gente espera realmente é que tenhamos aí um saldo, né, positivo em tudo isso. O fechamento dos bancos, a suspensão da operação SWIFT, né, que é o banco dos bancos, isso também vai afetar enormemente a Rússia em termos econômicos. Com certeza, se tiverem que fazer negociação, será negociação banco a banco, né? E com isso se torna muito mais difícil as operações bancárias, né, de um país como a Rússia com qualquer outro país desse bloco de 140 países. Inclusive, 35 deles se abstiveram, né, o que não quer dizer que vão, de certa forma, estar comercializando com a Rússia. Deixa de ser um grande país, uma grande nação, né? Mas também vão ter problemas extremamente graves, a ponto de nós termos, num prazo extremamente curto, vocês têm acompanhado isso, a taxa de juros bancárias na Rússia sai de 9% para 20% no dia seguinte. Então, com isso, também vão ter problemas extremamente graves do ponto de vista econômico. Para finalizar, então, assim, o assunto guerra como todo, como se a gente não pode falar só de economia, porque a gente se preocupa, né, e se solidariza e sensibiliza com a guerra como um todo, principalmente por vidas, né, que são transformadas, enfim, perdidas. Você acredita que essas sanções, né, essas punições que estão cada vez mais duras para a Rússia, pode fazer com que ela recue, né, na guerra? Com certeza, a Rússia está tentando rever, né? O que se tem de conhecimento, o que se sabe é que a Rússia tem um estoque de moedas estrangeiras bastante significativo. A Rússia vem comprando ouro, né? Que é uma saída, né? Mas hoje, pelo noticiário internacional, que a gente acompanha quase que 24 horas no ar, né? O rublo despencou, né? Está derretendo completamente, né? Quando a gente olha o rublo em relação ao real nosso, ele equivale a 0,050 do real, né? E hoje o noticiário é que o rublo despencou. Então, o prejuízo econômico, o prejuízo financeiro para a Rússia nessa ação deliberada, unilateral, ele vai ser talvez muito mais prejudicial do que possam ter aí para o Brasil ou para outros países, né? O volume de importação nosso é realmente o maior peso, né? Adubos e fertilizantes químicos, depois seguido por carvão, que tem um peso de 8% daquilo que importamos da Rússia, mas eu diria que nós conseguiremos atravessar isso com alguma dificuldade, com algum atropelo, mas com certeza a afetação nossa, se a gente pusesse pôr numa escala de 0 a 10, é 0,5, e a Rússia, provavelmente, numa afetação econômica, eu diria que vai estar beirando aí os 8 a 9, né? Se a gente tivesse que dar uma escala de 0 a 10. O efeito é catastrófico para a Rússia em termos econômicos.
a ponto de estar bloqueado voos internacionais, navegação internacional, né? Transação comercial com diferentes países, principalmente o bloco europeu, o bloco da América Latina, da América do Norte, vai ter muito mais dificuldades. Tá bem, então, Odair, eu agradeço muito, tá, a sua participação aqui no nosso programa. Só para lembrar, o Odair é economista. Obrigado a vocês pela oportunidade e pelo honroso convite de tratar um tema tão importante, tão fundamental. Fico à disposição permanentemente. E mando um alô aí para o nosso pessoal querido da ONG, um abraço aos amigos da Uninassal, aí em Teresina, e ao povo de Teresina, que é uma região que eu tenho um carinho especial. Um abraço.